Gabigol, quando você faz isso, todas as crianças vão achar que podem fazer. Se eu estivesse aí, pelo menos eu não gosto de cassino, eu ia na zona. Você pagou de pau com os polícia. Você tá de sacanagem comigo? Tinha que sair algemado. Mas aí, ele dá entrevista. Aí quando você. Aí, obrigado à Rede Globo por ter deixado as. Gabigol, que pra mim é um baita jogador, goleador, escreveu seus capítulos aí no livro da história vitoriosa do Flamengo. Gabigol tá lá. Mas o post do Gabigol, desejando parabéns ao Flamengo nas suas redes sociais, aí é brincadeira. Por mais que ele... Referente. Respeitam a via de mão dupla. Então respeite os outros para ser respeitado. Acho que faltou respeito aí. Convenceu. Microfone, gente, vamos falar mais pertinho. Perfeito. Eu tinha uma opinião totalmente diferente. Isso que o Quesada tá falando tem, olha, um peso muito grande na hora que a gente for dar um veredito a respeito dessa postagem do Gabriel. Porque é aquilo que você falou. Se o ano fosse um ano... Está lá sendo pago e muito bem pago. Em dia. Então o clube o remunera de forma compatível, né, com aquilo que ele fez por merecer. Desnecessário. Desnecessário. O Gabigol, todos nós, a gente tem que beijar os pés do Zico. A unha do Zico, como disse o André Rizek ontem no Seleção Sport TV que eu estava assistindo. Você tem 2 Libertadores. O Zico, mesmo se não tivesse um título, ele já é maior que você. Em todos os aspectos. É desnecessário isso. Mas também, queria acabar com o Gabigol por causa disso, também acho que não está certo. Agora, colocar o Zico com uma Libertadores. Aí você não colocou o maior artilheiro da história do Flamengo, Zico. O maior artilheiro do Maracanã, Zico. O maior ídolo do Flamengo e de todos os clubes, Zico. Então, não precisava de uma coisa tão desnecessária como essa, Veloso. E faltou uma taça ali no colo do Zico, né? Esse Mundial, né? Que ele Gabigol, que pra mim é um baita jogador, goleador, escreveu seus capítulos aí no livro da história vitoriosa do Flamengo. Gabigol tá lá. Mas o post do Gabigol, desejando parabéns ao Flamengo nas suas redes sociais, aí é brincadeira. Por mais que ele vai tentar negar, ele vai falar que não tem nada a ver, uma charge, ele sentado ao lado do Zico, Zico com um troféu de Libertadores, uma coroa, e o Gabigol ao seu lado, rindo, e o Zico com a cara fechada, com 2 troféus de Libertadores. Eu não sei o que o Gabigol quis dizer com isso, se ele está no mesmo nível do Zico ou se ele passou o Zico. Não, Gabigol, você não passou o Zico. Inclusive faltou uma taça lá na charge do Zico de campeão mundial, porque em dezembro de 81, o Flamengo ganhou de 3-0 do Liverpool e o Zico foi um dos protagonistas. E o Zico é o maior jogador da história do Flamengo. O Zico é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. O Zico está no patamar de gênios do futebol. E você não está, Gabigol. Você está no patamar de ser um baita jogador, goleador. E está sim na história do Flamengo. Mas o que te complica, e eu já falei isso há um tempo atrás, é a sua arrogância, o seu ego. Totalmente desnecessário esse post. Totalmente desnecessário. O Gabigol, você precisa ter mais consciência do que você representa. Um pouquinho mais de humildade, um pouquinho menos de ego. Talvez é isso que tem te atrapalhado. Talvez isso não te levou para a seleção na última Copa. Talvez por isso você não deu certo no futebol europeu. Apesar de você ser muito bom jogador. Mas Zico, como diria o Bruno Henrique, é outro patamar. Amanhã tem mais diretas do Benji. É um dos poucos personagens, eu acho que na história do futebol, o Santos tem isso com o Pelé, em que ele é o ídolo indiscutível. Você não discute. No Palmeiras, você pode fazer lá, quem foi o maior do Palmeiras? Você vai ter, um vai falar o Marcos, outro vai falar o Ademir da Guia e tal. No Santos é o Pelé, né? E no Flamengo é o Zico. Não tem outro. Não estou comparando o Zico com a Pelé, não é isso. Não, sim, claro. São as raríssimas, as raríssimas unanimidades. As raríssimas unanimidades. Enquanto o Gabriel fazia isso aí, postava essa arte no Twitter, o Zico tuitou uma coisa linda. Eu até mandei aí. Linda. Seria legal de ver. Fazendo menção ao seu Antunes, o pai dele, colocando os irmãos todos, dentre eles o Edu, com a camisa rubro-negra.
E falando Tem o Antunes também, que jogou no o Fluminense. Antunes, que jogou no Fluminense, claro. E colocando, assim, algo na linha, a gente pode até ver daqui a pouco, foi um orgulho ajudar o Zico postando isso, né? Então, assim, o comportamento de um, que é um ídolo indiscutível, não é autorreferente. O do outro é. Como quem diz, eu ganhei 2, e vocês estão no veneno comigo? O cara ganhou 1. Que cara, meu irmão? É o Zico. Então não tem comparação pro torcedor rubro-negro, pra história flamenga. Não existe comparação. Um é o Zico, ídolo inatacável, inabalável da história do clube. O outro é um jogador que tornou-se muito decisivo, foi muito importante, ou pode vir a ser ainda, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, durante 4 de 5 anos. Legal, perfeito. A gente até conversava, né, Somani, lá fora sobre isso. Legal. Mas teve um 2023 pífio. O 2023 do Gabigol aponta para uma postagem bem sóbria, elegante. E o que a gente vê aí não é elegância. Na minha opinião, isso não é elegância. De um lado, você tem o maior ídolo da história do Flamengo, sendo humilde, e do outro você tem um ídolo recente, sim. Isso que o Quesada tá falando tem, olha, um peso muito grande na hora que a gente for dar um veredito a respeito dessa postagem do Gabriel. Porque é aquilo que você falou. Se o ano fosse um ano legal, se o Gabriel tivesse levantado a 4ª Libertadores do Flamengo... Estaria com 3. Estaria com 3 ali, e essa foto ia sair, parabéns ao Flamengo, ninguém ia falar nada. Ninguém ia falar nada, eu tô com você. Como o ano é um ano desgramado pra ele, né? Como Desgramado é melhor. Desgramado pra ele e pro Flamengo, essa foto pegou mal. Porque na época, como a o Quesada mesma bem imagem lembrou, tem várias interpretações e Exatamente. depende Semiótica, que de você semiótica, falou. depende de quando ela é, quando ela é apresentada. Existe um contexto. E por quem? Claro. Naquela porque- época todo mundo achou legal, Claro. o cara tatuou, etc e tal. Mas hoje, com a realidade do Flamengo, Parece deboche. parece deboche. E não sei se o Gabriel não teve essa intenção também. Olha, ô rapaziada, vocês ficam aí no veneno comigo, mas olha isso aqui, ó. Não fui eu que fiz, não. Fizeram. Entendeu? Eu acho impossível ele não ter tido essa intenção, cara. Eu também Assim, acho. A intenção dele foi provocar a torcida. Agora, outra coisa. Não Vocês idolatram tanto o Zico. Isso. Ele tem uma Libertadores, eu tenho Eu tenho duas. Isso, pode ser. Agora, na época não foi assim, né? Agora, eu não sou especialista em design gráfico e tal. Só acho que quem concebeu isso daí poderia ter colocado o Zico sorrindo. Aí Também eu concordo. Porque, pô... É isso que chama o Zico atenção tá também. segurando a taça mais importante do Flamengo até então com uma cara de... E não é o Zico assim, né? O Zico foi um cara feliz no Flamengo. Fez a nação feliz, né? Então, bom, enfim. A gente estava discutindo essa pauta, né? A intenção dele foi assim: danem-se, para não falar, claro, a palavra que vocês sabem qual é. Porque senão você vai tomar cartão. Sim. Melhor você não falar. Tô nem aí. E talvez, se quiser me mandar embora, manda. Com esse técnico não quero trabalhar mesmo. E segue o jogo. Porque, por exemplo, a foto sorrindo depois da expulsão. No domingo. No domingo. Aquilo ali, por exemplo, não foi... Qual foto sorrindo depois? Ele postou uma foto sorrindo Dando risada. no Instagram dele, nos stories, né? No domingo, um dia após o jogo contra o Fluminense, em que ele foi expulso. Uma foto dele sorrindo. Sim. Sorrindo. Uma foto mesmo, aqui assim, ó. Ah, só isso. Só isso. Porque... Ele tava se todo mundo esforça pra dando- ser um bad boy Porque também, tava né? todo mundo dando no meio dele por causa do que aconteceu e que eu, obviamente, pelo que a gente discutiu ontem, nesse caso isolado eu dei razão a ele na expulsão, vocês entenderam de outra forma e tá tudo certo. Temporada muito ruim, tecnicamente, nenhuma manifestação de autocrítica. Nas suas últimas palavras em público, foi após a perda do título para o São Paulo na Copa do Brasil, em que ele teve uma participação até constrangedora, naqueles minutos que esteve em campo no Morumbi, e muito fraca também no Maracanã. Aliás, aí uma opinião minha de muita gente, um dos erros, ou grande erro do Sampaoli no Flamengo foi, no jogo final do Maracanã, tê-lo colocado como titular e não outro jogador de meio campo, e o Pedro, deixando na reserva, como fez, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, né? O Flamengo venceu. Então, lá no Newton Santos, no Engenhão, que ele nem entrou no jogo. Porque a fase dele já não era boa. Ele só jogou aquela partida muito mais
É o que se falava, não, o Gabriel em decisões ele aparece, na hora decisiva, sim, já apareceu, mas não significa que vai aparecer sempre. Não existe essa lógica. E a temporada é muito ruim. Ele não demonstrou nenhuma autocrítica, e aí tem alguns episódios isolados que são muito questionáveis, no mínimo, né? Ele entrar na sala de coletivos do São Paulo no Maracanã para saudar o técnico do São Paulo. Mas ele gosta do cara, mas tem momentos e momentos. Ali não era o momento. O torcedor não gostou daquilo, que aquele momento ali não era de saudar o técnico do São Paulo. Uma hora existe uma situação, eu sempre falo isso, que é o luto da derrota. Quando você sofre uma derrota, né, o torcedor ele fica ali fechado, introspectivo, irritado, ou revoltado, dependendo do que acontece. Isso tem que ser respeitado. Não é momento de sorrir, não é momento de extravasar nenhum tipo de, digamos, de comportamento mais, digamos assim, reverente, né? Não é hora para isso. E aconteceu aquilo. E as partidas continuam sendo muito ruins. E ele não demonstra autocrítica. E quando ele deu uma entrevista na Zona Mista no Morumbi, depois do jogo contra o São Paulo, jogo de volta na Copa do Brasil, quando o São Paulo ficou com o título e o Flamengo perdeu a chance de ganhar mais uma vez a Copa do Brasil, perdeu a chance de ganhar a vaga da Libertadores, perdeu um bom dinheiro, né? Porque ele e seus companheiros não foram capazes de derrotar um adversário tecnicamente inferior, devia ter passado, São Paulo tem um time inferior ao Flamengo. Então, era um momento de guardar a viola no saco e ir para casa, entendeu? Ou de pedir desculpa à torcida. E o que ele falou ali? Ele falou como se tudo estivesse bem, uma tranquilidade, não parecia ter nenhuma autocrítica, ainda falou que vai cumprimentar o Dorival sempre que quiser, ou seja, ele pode cumprimentar o Dorival, ele pode mandar flores, bombom, caixa de cerveja, presente, o que ele quiser, vinho, o problema dele. Mas tudo tem um momento, tem um horário, né, de fazer, tudo tem a sua hora de fazer. Então, acho que ele vai arranhando ali com as atuações, algumas condutas, a sua idolatria. Né? Ao contrário do que fez nas inúmeras vezes que marcou os gols, provocou o adversário, levantou a plaquinha, motivou a torcida na hora das cobranças de pênaltis contra o Corinthians no ano passado, ali, que o pessoal estava meio assustado, o Flamengo parecia que ia perder nos pênaltis, que já tinha desperdiçado uma cobrança, e ele mexeu com a torcida, e ali o Flamengo acabou ganhando, isso foi muito elogiado. Então, veja, existem várias situações nas quais ele foi elogiado. Né? Falou do inferno, com o Maracanã. Exatamente. Então, todas essas vezes, ele entendeu muito bem o rubro-negrismo, a característica do torcedor do Flamengo, do clube, tomou a frente. Legal, isso foi muito elogiado. Mas tem um contraponto, que é uma queda acentuada de técnica, nenhuma demonstração até agora de autocrítica, nenhuma melhora, ou seja, ele não consegue melhorar tecnicamente, e algumas situações. Então, existe todo um contexto. E não é porque ele fez gol na final da Libertadores, etc., que ele pode ficar falhando eternamente, não. A expectativa é que ele jogue bem. Ele não tirou uma licença do Flamengo, ele está jogando e sendo remunerado. E aí você pega e tem, tudo bem, a festa de aniversário, é o problema dele, pessoal. O Flamengo eliminado da Libertadores, na semana seguinte tem uma grande festa. Aí o torcedor fala, o torcedor não tem que ir lá para encher o saco de ninguém, como foram alguns bobos lá. Não tem nada que ir lá. Mas o torcedor que ficou em casa, que viu aquilo, muito fica, quer fazer uma festa de arromba, acabou de ser eliminado da Libertadores, da maneira que foi, né? Tem todo um, assim, o que passa para parte da torcida? Parece que o cara não está sofrendo com a derrota, parece que ele não compartilha da nossa, no caso do torcedor, frustração. Parece que para ele está tudo sempre bem, porque ele já fez um gol numa final de Libertadores e deu um outro título no ano passado. Não está bem. O Flamengo tem que ganhar sempre, sempre. E quando não ganha, tem que ter o quê? Uma reflexão, uma discussão interna, ver onde que errou, porque não vai ganhar sempre, óbvio que não. Ninguém vai ganhar sempre. Mas você tem que se cobrar. E não parece existir isso. Reflexo de um certo paternalismo que há no clube. E aí aquela postagem de ontem é uma arte do próprio Flamengo, né? Que ele recuperou, mas que nesse contexto todo dá uma sensação de que ele quer aparecer acima. Por conta de tudo isso que eu falei. Não sei se ele fez isso de forma deliberada, não sei dizer. Eu sei que a preocupação dele no aniversário do Flamengo foi exaltar ele mesmo. Mesmo que ele tenha tentado exaltar ele e o Zico, aqui, só nós dois aqui com as taças. O Zico exaltou o Flamengo. Colocou uma foto dele com a família toda, o pai, os irmãos, todos com a camisa do Flamengo. Lembrando que o pai dele, que era português, fez todo mundo na casa dele ser Flamengo. E ainda diz ali no texto que publicou na sua rede social que ainda ajudou o Flamengo em campo, teve a chance de ajudar o Flamengo. Porra, ajudou, hein? Pelo amor de Deus, ele mudou o patamar do clube. Então, existe uma situação assim que acho que a idolatria
A história de um atleta num clube, a trajetória dele, ela não é escrita em 2 ou 4 temporadas ou 3 temporadas. Se ele ficar muito tempo lá, ela estará sendo escrita até o dia que ele foi embora ou parar de jogar. Então, a história do Gabriel no Flamengo não acabou. E as páginas mais recentes não foram boas. Tem jogado mal, não demonstra reação, não consegue ter reação em campo, não vê nenhuma melhora. E isso gera cobrança. Isso não é ingratidão, isso não é nada demais, não é perseguição. É, sim, algo que deveria existir dentro do clube. E deveria partir dos dirigentes, dos chefes do Gabriel. Tem chefe, pelo menos em tese, né? Todo mundo que trabalha numa empresa, se não for o dono, vai ter o chefe, né? Até o CEO tem chefe, os acionistas, o dono, alguém manda. Né? O chefe do Flamengo, na hierarquia, é você, os dirigentes. E o chefe supremo é o torcedor. Sem ele, nada existiria. Ele é a razão da existência do clube, do que o clube arrecada, de sua popularidade, da sua grandeza e tudo mais. Então, eu não entendo por que as pessoas ficam tão melindradas quando se critica o Gabigol. Querem destruir o ídolo. Não, quem destrói o ídolo é o próprio ídolo, cara. Se estiver jogando pra caramba, mostrando capacidade de reação, treinando para aprimorar os fundamentos, procurando jogar bem, dando entrevistas nas quais ele apareça preocupado com o coletivo. A outra entrevista polêmica dele no ano. Flamengo 2, Fluminense 0, primeiro jogo final carioca. Ele ficou no banco. Entrou durante o jogo, jogou até bem naqueles minutos. O Flamengo fez o segundo gol já com algumas alterações, entre elas a entrada dele. Ele passa na zona mista e fala o quê? Não, agora eu quero disputar a posição, já falei com o técnico. Ou seja, eu não quero ser o segundo atacante com o Pedro, eu quero disputar a posição com ele. Foi o que todos entendemos. Ele nunca foi centroavante. Aquele era o momento de falar sobre isso, publicamente? Ele cita o Pedro, né? Ele cita o Pedro na entrevista. Eu quero jogar de 9 hoje é o Pedro. Tipo assim, vou disputar com o Pedro. Ele mesmo fala. Então, por que ele abriu a mão da camisa 9 dele? Ele fica com ela, né? E não pegar a 10, né? Já queria que se é 9, né? Seja um 9 autêntico e o tempo todo. Mas, enfim, naquele momento, era momento de quê? Cara, o Flamengo ganhou. Primeiro jogo, primeiro passo, ganhar um título. Já tinha perdido algumas oportunidades de ser campeão naquele começo de ano. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, meus amigos e minhas amigas, aqui no nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, essas são as notícias do Flamengo de hoje, né? Notícias do Flamengo atualizadas. Espero que vocês aí do outro lado tenham gostado e já comente aqui, pessoal, o que você achou aí, né? Do craque Neto falando a respeito aí desta postagem do Gabigol, aonde gerou muita polêmica, né? Envolvendo também a equipe do Flamengo, envolvendo o Zico, também o programa aqui do Placar TV, aonde o Sormani, né? Falou e criticou demais o Gabigol, reverenciando, né, que o Zico é muito, muito maior do que o Gabigol, né? E foi tão tal que o Zico fez uma postagem, né, e parabenizando o Flamengo, e praticamente agradecendo o Flamengo, né, pela oportunidade que teve, né? Enquanto o Gabigol aí fez uma postagem que, na minha opinião, também não teve nada a ver, né? Comente aqui também a sua opinião. Você acha que fez sentido essa postagem do Gabigol junto com o Zico ali, né? Na minha opinião, ele quis sim se meter nessa polêmica, ele quis sim dar o que falar, justamente por isso que ele fez essa postagem. Ele podia ter feito o quê? O Zico, então, com a da Libertadores e com a taça do Mundial, né? Já que o Zico conseguiu esse feito com a camisa aqui do Flamengo, beleza? Mas ele não, ele botou o Zico só com uma taça e ele com 2 taças Libertadores, né? Querendo mostrar, vocês gostam tanto do Zico, olha só, o Zico tem uma só, viu? E eu tenho aqui, né? Eu tenho 2. Então, eu acredito sim que o Gabigol se meteu nessa polêmica já de propósito. Comenta aqui você do outro lado. O Gabigol quis se meter nessa polêmica ou o Gabigol é totalmente inocente, né? É a mídia aí que tá querendo, né, meter ele em confusão. Comente aqui, deixa a sua opinião que é muito importante. Aqui também o Mauro César, cara muito sábio aí, né? Um cara inteligente do futebol. Também deu a visão dele, né, onde ele falou que o Gabigol se meteu em polêmicas aí e está sempre se metendo porque ele quer, né? Lembrando que ele já tinha trazido aqui outras informações, onde ele falou que o Gabigol é um ex-jogador, né? Já que o Gabigol não está mostrando, né, interesse nenhum em estar jogando com a camisa do Flamengo. Também aqui o Benja falou da arrogância e o ego estão atrapalhando o Gabigol. Será que está atrapalhando mesmo? Comente aqui, deixa a sua opinião. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva muito, pessoal. Aqui no nosso canal Mengão News Oficial tem um botão em vermelho com o nome inscreva-se, então já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, deixa esse like aqui muito importante nesse vídeo
e deixa um comentário. Você tá a favor ou você é do lado contra o Gabigol? Tá na hora do Flamengo dar um basta e mandar o Gabigol embora? Ou o Flamengo tem que segurar aí, né? Ficar com o Gabigol mesmo, o cara sem querer jogar e se metendo em polêmica todos os jogos, porque não tem condições. Foi expulso contra o Fluminense, postou uma foto dando risadinha. Aniversário do Flamengo, uma foto dele dando uma risadinha com 2 taças Libertadores. O Zico sério com uma Libertadores, se metendo em mais uma polêmica envolvendo o Flamengo aí em polêmica, beleza? Então, já comente aqui, deixa a sua opinião que é muito importante, inscreva-se no nosso canal, ativa o sino de notificações e até os próximos vídeos e fui!